Botafogo treinou pela manhã, primeira atividade sob o comando do novo técnico David Ancelotti. Ele que chegou ao Botafogo. Ontem veio conhecer a estrutura do CT, se apresentou aos jogadores, participou de algumas reuniões com o departamento de futebol e depois só acompanhou o treinamento que foi dado pelo Cláudio Caçapa, auxiliar da comissão técnica permanente. A partir de hoje, é o David Ancelotti quem comanda os treinos. Ele tem mais 2 atividades para definir a equipe que enfrenta o Vasco no sábado no estádio Mané Garrincha. O David que ainda aguarda a regularização da situação dele na CBF para saber se vai poder estrear no clássico do final de semana. Ele mal chegou, mas já veio com um ótimo português e deixou um recado para a torcida do Botafogo. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão. Tive também o primeiro contato com os atletas. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. Também tem coisa e tem novidade lá no Botafogo e para isso a gente vai para o Rio de Janeiro, porque o Rodrigo Jufo vinha trazendo, né, Jufo, atualizações do interesse, da proximidade do negócio com o David e o homem já está trabalhando aí no Glorioso. É isso, Mari. Bom dia, amigos do Sport Center. David Ancelotti já chegou ao Rio de Janeiro, já veio ao Botafogo, compareceu ao primeiro treinamento dele à frente do clube só para observar o Cláudio Caçapa trabalhando com alguns jogadores e também conversar com líderes do elenco. Na última terça-feira, o David veio até aqui Botafogo para observar, conhecer as instalações, conversar com os jogadores. Ele elogiou muito o CT, elogiou o elenco do Botafogo, disse estar otimista para disputar os títulos da temporada mais uma vez, né? O Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, ele segue otimista com esse elenco. Conversou com Marlon Freitas e Alex Telles, os 2 líderes desse grupo, os 2 capitães da equipe. Teve uma conversa franca, reservada com eles 2 para saber como está o time, para saber o andamento. E hoje, nesta quarta-feira, o David Ancelotti, enfim, faz o primeiro treinamento dele solo, comanda o time pela primeira vez desde que chegou. Ele que assinou o contrato até final de 2026. Ainda está resolvendo algumas burocracias da mudança, algumas burocracias contratuais também. E não deve ficar à frente do time no final de semana, sábado, contra o Vasco em Brasília. Cláudio Caçapa, então auxiliar permanente aqui do Botafogo, deve comandar o time no clássico diante do Vasco. David Ancelotti recebeu uma mensagem do pai também, o Carlo Ancelotti, de muito carinho, desejando boa sorte à frente do Botafogo. Ele está muito animado para esse primeiro voo solo e falou sobre a expectativa de chegar ao Botafogo. Estou aqui hoje muito feliz, muito orgulhoso. Eu tive hoje a oportunidade de conhecer a família do Botafogo, o centro do treino, a comissão, observar bem o treino nesse lugar de sonho, treinar aqui. Tive também o primeiro contato com os atletas, muito profissionais, uma mentalidade muito boa, muita competitividade. A gente precisa disso. Vamos crescer, vamos trabalhar muito, vamos trabalhar duro e vamos fazer que a torcida esteja orgulhosa dos valores que representam esses jogadores. O David Ancelotti já tem aí uma dor de cabeça para essa volta do calendário, um calendário apertado, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, porque o Botafogo, durante o Mundial, vendeu o zagueiro Jair, que até se despediu ontem também do elenco, compareceu aqui ao Botafogo, se despediu do elenco que estava fazendo parte nessa temporada. Ele que chegou do Santos, ficou pouco tempo aqui no Botafogo e agora vai defender o Nottingham Forest. E o Igor Jesus, que nem voltou, né, do Mundial, já foi direto ao Nottingham Forest também, onde ele vai defender na próxima temporada junto com o Jair. Então o Ancelotti filho não vai poder contar com esses 2 atletas para a partida contra o Vasco. O Bastos também operou o joelho e segue fora do time. Então provavelmente a dupla de zaga vai ser formada por David Ricardo e pelo Barbosa, e o Botafogo segue no mercado atrás de um zagueiro. É alguém muito bem preparado na teoria. Agora, na prática, só os jogos dirão, a convivência, o dia a dia, como é que ele vai trabalhar com esses jogadores, se ele teve essa primeira boa impressão que ele fala dos profissionais do Botafogo, se isso se confirmar na prática, tem boas possibilidades. Agora, é uma fria, o cara começar a carreira no meio de ano, na loucura que é o futebol brasileiro,
Por mais que o calendário do Textor não seja o nosso calendário, mas ele está começando no meio aí, sem pré-temporada. A exigência de um time que é campeão brasileiro e da Libertadores. Uma sequência de jogos difíceis. Eu concordo que pode ser uma fogueira, né, por esse cenário que a gente tem de Botafogo, de futebol brasileiro, mas, por outro lado, é uma oportunidade que cai no colo, né, prof? Porque... Já começa por cima. E que outros, no lugar dele, com o currículo que ele tem como auxiliar até hoje, nossa, abraçariam essa oportunidade com unhas e dentes. Porque ele só conseguiu essa oportunidade porque tem a grife Ancelotti por trás. Porque o pai deu oportunidades para que ele trilhasse essa trajetória ao lado dele. Com o privilégio de uma licença, né? Na Copa do Mundo. Tem essa coisa do privilégio dele poder, no ano que vem, ele poder sair do Botafogo, que é uma coisa também bastante discutível, questionável. Mas assim, o David precisa se conscientizar disso. É oportunidade da vida que dificilmente ele teria em outro lugar. Ele foi especulado em outros clubes, no Rangers da Escócia, no Como da Itália, clubes de prateleiras diferentes de um Botafogo, que é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro. Ninguém bancou. E com muita capacidade de investimento. Então, nesse aspecto, começar a carreira dessa forma, já nesse patamar, é um privilégio que ele, de fato, precisa ser muito consciente. E é isso, falar português nesse caso é ótimo, mas é até um requisito básico para que ele tenha sucesso nessa experiência pesada que tem. E o meu ponto também é como o David vai lidar com essas intempéries do futebol brasileiro, que é calendário, que é a necessidade de dar resultado quando o nível de competição já está muito alto, porque é muito diferente quando você chega, né, como o Bira falou, em começo de temporada, tem um tempo para conhecer o time e vai testar um cenário de campeonato estadual, tem uma Supercopa, como o Botafogo teve, uma Recopa, torneios que não há uma exigência tão grande de se vencer, né, por serem começo de temporada. E assim como o Paiva, ele já chega ali, ó, batido de oitavas de Libertadores, mata-mata de Copa do Brasil, e já precisando dar... Cobrança pesada, hein? E com adversários de altíssimo nível. Então, esse é o ponto para ele. Pô, vai conseguir entender rápido essa dinâmica, o que o time precisa. E Brasileirão, que os jogos são todos difíceis. Milhagem dele vai aumentar muito, vai viajar como nunca viajou na vida. Em distância, ausência em relação à família. Vai pensar, nunca passei tanto tempo em aviões. E outro desafio é que quando o cara é auxiliar, ou ele é o mentor tático e até mesmo de treinos do treinador principal, e ali o treinador principal acaba sendo mais um gestor de pessoas, o cara que lida com insatisfação do elenco, nariz torcido daqui e dali, ou tem um trato mais humano com os atletas e mais próximo. Ou ele é esse cara que muitas vezes ajuda nesse meio campo com os atletas, que filtra algumas coisas, que às vezes ajuda ali de certa forma, aplacar uma insatisfação pontual aqui e ali. Quando se é treinador, e não... É isso, ao contrário do pai, ele não vai ter alguém ali nos bastidores de plena confiança, que é uma figura familiar. Acabou o anteparo. Por exemplo, aquela coisa do good cop, bad cop lá do... o técnico normalmente é o bad cop, que ele vai ter que dar notícia ruim, ele vai ter que dar bronca, e daí o auxiliar muitas vezes é o good cop, lá que vai dar uma... né, o policial bonzinho ali do interrogatório, né? Exato, e tem... Quando você vira o técnico, você é o cara que tem que decidir deixar o cara no banco. Você é o cara que tem que anunciar, você vai ficar no banco, você não vai nem viajar. Então, mas pelo que a gente já viu, o David Ancelotti com o pai funcionava muito ali como aquele cara que dava o F5 no Ancelotti. Ô pai, ó, tá rolando isso aqui no futebol, vamos testar? Vamos testar um sistema mais ofensivo. E ele é um cara muito ligado e apegado à parte conceitual. Como ele vai lidar agora com a parte que às vezes é até mais complexa do que de treinamento, do que de moldar a estrutura tática ou identidade de um time, que é a parte das relações humanas. E isso no dia a dia do futebol brasileiro, a gente sabe que é muito pesado. O jogador do brasileiro tem suas particularidades, a relação em clube também é muito peculiar e varia de clube para clube, não é igual em todos. Então, sacar essas nuances de forma muito rápida
vai precisar ser ali algo que ele tire da cartola nessa nova função. Agora a resposta para isso aí é a mais fácil do mundo. Torcida alvinegra, tem muitas informações do nosso glorioso que encara logo nesse retorno do Campeonato Brasileiro a equipe do Vasco da Gama, né, com um técnico novo, filho do Ancelotti, né, David Ancelotti. Vamos torcer para que ele consiga implementar a sua filosofia de jogo o mais rápido possível. Agora, só resta saber se ele realmente é ofensivo, porque assim, o trabalho do Ancelotti, o Ancelotti não é um cara ofensivo, ele joga na transição. Será que o filho dele também tem o mesmo estilo de jogo? Porque se tiver o mesmo estilo de jogo, não tem a cara do Botafogo Way, né, que o Texto tanto quer. Então assim, é o mesmo futebol que o Arthur Jorge, aquele futebol corajoso e ofensivo. Então assim, tudo isso, né, tem que ver, tem que colocar na balança. Vamos torcer, mas vamos torcer para que o filho do Ancelotti venha, né, para o glorioso e ajude, né, a melhorar o desempenho do time dentro de campo, que é o que todos nós queremos. Falando ainda sobre o mercadão da bola, o Botafogo tem um interesse no meio atacante, né? Vamos dizer, um ponta, Luiz Guilherme, do West Ham, muito bom de bola, cria das categorias de base do Palmeiras e agora está jogando no futebol da Premier League. O jogador não vem desempenhando um futebol lá lá na Premier League, né, lá no futebol inglês, e pode ter o seu retorno, né, já no meio dessa temporada para o futebol sul-americano. O Botafogo tem, né, o grande interesse de poder contratar esse grande jogador. Vou falar uma coisa para vocês, é um baita de um jogador. O Botafogo conseguir essa contratação vai acertar e vai acertar muito. Vocês concordam? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!